Olá, boa tarde. No vídeo de hoje eu vou tratar do segundo assunto. Nunca desperdices um conselho. Conselho é bom? Até que ponto você acha que o conselho é bom? Conselho é bom ou é ruim? Eu vou definir com minhas próprias palavras para mim. Para mim. Você diga para mim aí no rodapé do vídeo se o conselho é bom. Conselhos são bons. E muitas das vezes nós precisamos abaixar nossa cabeça e ouvir um conselho. O conselho, ele é bom. Principalmente quando ele é um conselho para você melhorar na vida. Principalmente quando ele é um conselho para você alcançar objetivos, metas, planos, realizar sonhos. Conselho é bom. Quando que o conselho não é bom, presbítero Edivaldo? Quando alguém te dá um conselho por mal. Aí não é bom. Aí você deve avaliar se você escolhe ou não. Mas um bom conselho nós devemos sempre guardar. Porque quando nós não guardamos um bom conselho, lá na frente, nós vamos precisar dele. Ou nós vamos lembrar de que alguém queria o melhor para mim, ou o melhor para nós, deixando sempre um bom conselho. Bons conselhos devem ser ouvidos, devem ser praticados, devem ser exercidos, pois quem te dá um bom conselho sempre quer ver o seu melhor. E quem te dá um mau conselho quer ver você sempre na lama, sempre na ruína. Então aceite sempre um bom conselho, guarde sempre um bom conselho, não desprezes um bom conselho quando alguém te aconselhar. Quando alguém disser para você, amigo, não vai por esse caminho, que esse caminho é perigoso. Quando alguém lhe der um bom conselho, amigo, não tome essa decisão, porque essa decisão não é boa para você tomar agora, não é o momento. Normalmente nós temos a tendência nem sempre de ouvir um bom conselho. Nós só vamos refletir aquele bom conselho quando se damos mal na vida. Quando se damos mal na vida, aí nós vamos refletir sobre aquele bom conselho, vamos colocar nossa mão na consciência e muitas das vezes nós vamos dizer assim, puxa vida, por que eu não ouvi aquele amigo, por que eu não ouvi aquele pastor, por que eu não ouvi aquela professora, por que eu não ouvi aquele vizinho, por que eu não ouvi o conselho do meu pai, por que eu não ouvi o conselho da minha mãe, do meu avô, da minha avó, da minha tia? Se eu tivesse ouvido o conselho deles, eu não estaria nessa situação agora. Eu desprezei o conselho. Aí nós vamos começar a refletir. Muitas das vezes, pode haver ainda uma oportunidade ou não de você voltar atrás e fazer o que é certo. Bons conselhos devem ser bem guardados, como se fosse uma relíquia, porque um dia nós vamos precisar dele. Às vezes, no momento que você desprezou o conselho, um bom conselho, você preferiu ouvir o mau conselho do que o bom conselho. No momento você achou que aquele bom conselho não lhe era necessário e você desprezou e preferiu ouvir um mau conselho, tomando decisões precipitadas, às vezes caindo em armadilhas, das quais muitas vezes não dá nem tempo de voltar. Mas o bom é quando nós levamos a nossa mão à consciência, como diz aí o mundo, e refletirmos, pensarmos que o melhor que nós temos a fazer
é sempre ouvir o bom conselho. Ouça o bom conselho, sempre. Que sejamos também bons conselheiros, sempre. Pois o papel do conselheiro é sempre abrir os olhos. O papel de um bom conselheiro é sempre abrir os olhos. É sempre lhe alertar de vários perigos que podem surgir quando você toma uma decisão de cabeça cheia. Um conselheiro, ele tem um papel fundamental na vida de uma pessoa. A Bíblia fala de uma mulher conselheira, várias mulheres, mas tem uma na Bíblia que a Bíblia não fala o nome dela, é uma mulher anônima, e ela deu um bom conselho ao seu filho sobre escolhas, deu um bom conselho para ele sobre decisões no casamento, deu conselhos para ele sobre a liderança dele, porque ele era um jovem rei. Essa mãe lhe deu um conselho. E a pergunta é, será que esse filho que o senhor está citando, presbítero, na Bíblia, seguiu o conselho da mãe? Sim. Ele seguiu o conselho daquela mãe. E ele se deu bem na vida. Quem segue um bom conselho se dá bem na vida. Quem segue um mau conselho se dá bem na vida. Mas tem muita diferença entre os dois. Quem segue um mau conselho se dá bem na vida, lá na frente, o destino lhe traz uma grande decepção, uma grande frustração. E quem guarda um bom conselho, o final dele é sempre bom. A diferença está aí. Então eu prefiro ouvir um bom conselho. Eu prefiro ouvir a voz de alguém que vai trazer coisas boas para mim e me ensinar coisas boas também. Há um ditado popular no mundo que diz que se o conselho fosse bom, não vendia. Dava de graça. Dava de graça, vendia. Mas o conselho é sempre bom. Um bom conselho é sempre bom. Eu sempre gosto de ouvir um bom conselho. E quando nós não paramos para ouvir um bom conselho, às vezes, numa certa altura da vida, nós pagamos um preço muito caro. Quando nós não queremos ouvir um bom conselho, e normalmente quando se vai dar um bom conselho para alguém, a tendência do ser humano é sempre dizer, já está se metendo na minha vida. O que você tem com isso? Cuida da sua vida. Vá dar conselho para aquele outro, não precisa do conselho. Normalmente, sempre nós vamos lidar com desaforados, que muitas das vezes não querem ouvir um conselho. Não querem ouvir. Eles sempre mandam as pessoas cuidar da vida deles, mas não aceitam o bom conselho. E tomam decisões que depois a própria vida vai lhe ensinando que aquele caminho foi errado, que aquela atitude foi impensada e que não era para ele ou para ela fazer aquilo. E aí muitas das vezes pode ser tarde demais. Existem coisas na vida que elas são irremediavelmente perdidas. Não tem mais volta. Coisa que não tem mais volta. Aí, infelizmente, nós vamos ter que sofrer as consequências da nossa desobediência.